Boa Tarde CBN. Estamos de volta com o Boa Tarde CBN, 2h38, agora para falar da campanha Setembro Roxo, campanha que alerta sobre o câncer de estômago ou o câncer gástrico, que inclusive é o quinto mais comum em todo o mundo e a terceira principal causa de morte relacionada ao câncer. E para falar sobre o assunto, nós estamos recebendo o cirurgião oncológico e do aparelho digestivo com mais de 20 anos de experiência no diagnóstico e tratamento da doença, Dr. Danton Correia, a quem a gente agradece a disponibilidade. Uma boa tarde, doutor, tudo bem? Boa tarde, tudo certo, sim. E agora para falar sobre essa conscientização do câncer de estômago. Primeiro para dar características sobre essa doença. A gente tem números aqui que chamam de fato, a atenção. Estima-se que no mundo anualmente ocorram cerca de 1 milhão de novos diagnósticos de câncer gástrico e mais de 700 mil mortes resultantes dessa condição. É um percentual grande, que preocupa, doutor. Sem dúvida. Tem alguns países onde a incidência é maior, Esses países orientais, Japão, Coreia, China, é uma epidemia, E aqui no Brasil a gente tem uma incidência intermediária. Essas incidências, elas são reportadas em número de casos por 100 mil habitantes, Então, no Japão, Coreia e China, em torno de 60 casos a cada 100 mil habitantes. Aqui no Brasil, em torno de uns 15. Então, comparado com Japão, China e Coreia, é uma incidência bem mais baixa, Mas alguns países têm uma incidência metade dessa, 5, 8 casos a cada 100 mil. E tem alguma explicação para isso, para essa diferença? Tem, é ambiental mesmo, O japonês, por exemplo, que se muda para os Estados Unidos, ele para de ter câncer de estômago e começa a ter de intestino. Tem relação com a comida mesmo, o tipo de comida que a pessoa come. Alimentação mesmo. Então lá eles comem alimentos mais salgados, O sal tem uma relação muito grande com a irritação da mucosa do estômago. Isso se sabe desde a época da refrigeração, quando os alimentos não eram guardados em geladeira, não tinha geladeira, eles eram conservados em sal. Então a incidência de câncer de estômago era bem mais alta. Também, pessoas que moram em áreas que não tem água encanada, que tomam água de poço, que é uma água mais salubre também tem uma incidência maior. Então, todos esses alimentos que são mais salgados, essas carnes secas, esses embutidos, defumados, eles têm essas substâncias que a gente chama de nitratos e nitritos que vão irritando cronicamente o aparelho do intestino se a pessoa come isso com frequência, E predispõe ao câncer. E lá no caso da China, Coreia e Japão, eu acredito que é mais nesses molhos salgados que eles usam. Eles comem muita comida crua, mas usam muito shoyu, por exemplo. Shoyu, por exemplo, muito salgado, Então nós já temos uma característica marcante que é por conta da alimentação. Sim. E tem outros fatores de risco? Tem outros hábitos de vida, a pessoa fumar, beber, isso interfere, levar um estilo de vida sedentário também interfere. E tem essa bactéria, que pode infectar o estômago, que muita gente já deve ter ouvido falar, no Helicobacter pylori, é uma bactéria que pode infectar o estômago e provocar ali um processo inflamatório crônico que também predispõe, ao longo de longos anos, predispõe à formação de câncer de estômago. Mas como se é afetado ou se é infectado por essa bactéria? Normalmente é na comida que ela vem, a pessoa, é pela boca que adquire, E aí o estômago, ele tem ácido, o suco gástrico, ele é ácido, então isso faz com que não tenha uma população bacteriana muito intensa ali dentro do estômago, São poucas bactérias que sobrevivem nesse ambiente ácido. E ela consegue sobreviver porque ela tem uma enzima ali que chama urease, que ela transforma a ureia em amônia. E aí ela consegue formar um bolsão alcalino em volta de onde ela mora ali, e o ácido não consegue agredir ela, Ela chama Helicobacter pylori porque ela mora perto do piloro, que é a saída do estômago. E fica anos e anos? Fica anos. Mas ela não é tão rara, Ela e a gente toma um antibiótico por alguns dias, ela é bem chatinha, assim, Isso. Exatamente, mas depois que também trata uma vez, dificilmente ela volta, 90% de chance de não voltar mais, depois que erradicou uma vez. Então vale a pena, uma das causas assim que o câncer de estômago vem diminuindo, acredita-se que é por essa conscientização, da relação entre a bactéria e o câncer e os tratamentos que vêm sendo feitos nesse sentido também, Então parece diminuir.
Um outro fator de risco seria hereditário, né? Tem pessoas que têm forma hereditária da doença, que é em torno de uns 15% aí, que daí já tem uma história familiar, né? Normalmente, assim, se tem mais que 3 pessoas acometidas na família, né? Sendo que uma delas, numa idade jovem, abaixo de 40 anos, aí já requer investigação para ver se tem alguma mutação genética específica, né? Que predispõe a pessoa. E quais são os sintomas, assim, para a pessoa ficar já, acender o alerta, procurar um especialista? Então, na idade jovem não é muito comum esse tipo de tumor, né? Então, se a gente está nessa faixa etária entre 20 e 30 anos, né? Essas queixas relacionadas ao estômago dificilmente são relacionadas a câncer de estômago, a não ser que tenha história familiar. Mas não tendo, a pessoa pode ficar relativamente tranquila, né? A partir dos 40, 50 anos, aí a gente tem que investigar com mais cuidado, principalmente a partir dos 50. Então, as queixas, elas podem ser bem inespecíficas, né? Mas tem o que a gente chama de sinais de alarme, que seria a pessoa estar perdendo peso sem causa conhecida, né? Tá com uma anemia sem causa conhecida, ter dor ou dificuldade para engolir os alimentos, ter uma dor persistente que melhora temporariamente com o uso de remédio, mas em seguida volta a piorar, se vomita com frequência e principalmente se com sangue, né? Então, são todos fatores que indicam a realização de uma endoscopia, né? Agora, qualquer sintoma relacionado ao estômago a partir de 50 anos de idade, o bom é ver. Esses sinais de alarme, né, eles são importantes, mas são todos sinais que já estão presentes quando a doença já é avançada. Quando o tumor é precoce, assim, ele não provoca sintoma nenhum ou sintomas muito parecidos com uma gastrite, assim, desconforto leve. E justamente nessa linha, doutor, porque a gente está fazendo justamente aqui a conscientização, como que se consegue o diagnóstico precoce? Uma vez que aparece já esse tipo de sintoma, a doença está avançada, né? Então, o diagnóstico precoce, ele é diferente do câncer de intestino, que a gente recomenda que faça uma colonoscopia a cada 5 anos, né? Aqui a incidência do câncer aqui no país não justifica a gente pedir endoscopias seriadas, assim, para fazer diagnóstico precoce igual a gente faz no câncer de intestino através da colonoscopia. Até porque o tempo de evolução da doença é outro, né? Na colonoscopia isso aí faz sentido porque a gente fazendo um exame a cada 5 anos a gente consegue ver, né, formações polipóides, vão se formando pólipos que inicialmente são benignos e que a gente pode remover na colonoscopia e evitar que a pessoa tenha câncer de intestino. No estômago não é assim, não forma pólipo, ele já surge um tumor ali. A gente pode enxergar outras alterações, gastrite crônica atrófica, né, uma outra alteração que a gente chama de metaplasia intestinal, que estão presentes em quem tem essa infecção pelo Helicobacter pylori. Então, o tecido do estômago ele vai ficando mais parecido com o intestino, né, ele imita o tecido intestinal e predispõe a formar um tumor ali. Nesses casos, a gente já viu que o paciente tem uma gastrite crônica atrófica, tem essa metaplasia intestinal, aí a gente faz endoscopia anual, sim. Mas aí a gente tem que ter esse fator de risco, né, para a gente indicar aí a realização de endoscopia anual. Aí é diferente do intestino, que é a cada 5. Para estômago teria que ser por ano, porque a doença ela cresce mais rápido, né? Ela tem uma agressividade diferente. O senhor falou de alguns sintomas e não mencionou a azia. Tem. A azia aparece nesses aparecer. casos? Mas é uma persistente ou uma... É porque assim, ó, a azia, né, ela está relacionada a refluxo, né? Quando o conteúdo do estômago volta de forma anormal para dentro do esôfago. E se a gente imaginar que um tumor de estômago pode obstruir a saída do estômago, ele vai ficando cada vez mais cheio, né? Aumenta a pressão dentro dele e volta, então, o conteúdo para o esôfago de forma mais fácil, né? Então, isso a pessoa pode tanto sentir essa azia como vomitar mesmo, né? Sentir que come um pouquinho e já fica cheio, né? Que a gente chama de plenitude precoce, né? Então, mas tanto a plenitude quanto os vômitos, então a pessoa antes de desenvolver os vômitos e a plenitude, ela vai apresentar azia, né? Vai sentir azia. E aí tem alguns medicamentos que a gente conhece aí, toma todos os dias para melhorar assim que acorda e tal. Isso faz bem até por um tempo muito prolongado? Toma esse tipo de medicamento? Então, esses remédios da família dos prazóis aí, né, o omeprazol foi o primeiro, é uma classe de medicamentos que a gente chama de inibidor de bomba de prótons, né? Isso aí foi um medicamento que revolucionou assim, o tratamento da úlcera na medicina, né? Antigamente se operava a úlcera, né? Depois do advento desse tipo de medicação, a úlcera deixou de ser uma doença cirúrgica, né? Ela é tratada tanto através do tratamento da Helicobacter pylori, que predispõe também a úlcera gástrica, não só a câncer.
e também com esses remédios que eles bloqueiam a produção de ácido pelo estômago, aquele tecido tem a chance de cicatrizar. Então a gente praticamente não opera mais úlcera de forma programada, só urgência, quando perfura, sangra, e a gente opera, mas senão não. Então são remédios muito bons, né? E eles, tirando os remédios de colesterol, né, que são as estatinas, eles são a segunda medicação mais prescrita no mundo. Então, e a pessoa compra sem receita isso, né? Então, se fosse um remédio que fizesse muito mal, ia estar cheio de gente com problema em decorrência disso. Então, ele tem um perfil de segurança muito bom. Mas, sim, ele pode mascarar sintoma, né? Se a gente tomar persistentemente, assim, sem ver o que é, né? Ele pode mascarar sintoma. E o uso crônico dele está associado, sim, a uma série de modificações. Isso que eu estava comentando antes do ácido no estômago, ele está ali por uma série de motivos, né? Um é impedir que tenha bactérias ali, então quem toma esses prazóis coloniza o estômago com uma série de bactérias que normalmente não estão presentes ali. O ácido, ele é necessário para quebrar a proteína numa fase inicial que a gente come dentro do estômago, para transformar alguns elementos em forma mais absorvível, tanto o cálcio quanto o ferro, né? Precisa do ambiente ácido para ser transformado numa forma iônica mais absorvível. E o próprio intestino delgado, ele vai ficando colonizado por bactérias que normalmente não estão ali. Então a pessoa quem toma esse remédio há muito tempo, assim, sem parar, pode sentir assim, parece que eu não tô digerindo comida direito, porque não está mesmo, né? Não está mesmo, o ácido não está fazendo o papel dele. E eu como um pouco, já me sinto muito estufado, parece que eu estou com muitos gases. Sim, é exatamente isso que está acontecendo, tem uma série de bactérias ali que estão fermentando o alimento num lugar onde não era para ter esse tipo de bactéria. Então, ele traz essas consequências. Mas, assim, de dizer que, uma época se divulgou na mídia um estudo que parecia que predispunha câncer de estômago, né? Foi um estudo coreano, mas era um estudo de associação, assim, na Coreia já tem uma incidência muito alta, né? Então, acho que foi uma associação espúria, não tinha uma relação do remédio com o câncer de estômago. E outra coisa também que se divulgou muito foi em relação ao uso crônico com demência, né? Na realidade, não é um remédio que provoca demência, ele pode interferir com a absorção de vitamina B12, e aí a deficiência de vitamina B12 predispõe a pessoa a ter demência, né? Mas se a pessoa toma cronicamente, acompanha os níveis de B12 e repõe se necessário, isso daí não acontece. Já essa questão do cálcio, que eu estava comentando que ele não absorve direito quando a pessoa toma cronicamente, aí já é diferente, né? As mulheres que tomam isso cronicamente já tem uma predisposição à osteoporose, a mulher, né, que toma esses remédios da família dos prazóis de uso contínuo, elas têm uma incidência de fratura de quadril maior do que o restante da população feminina, né? Então ele interfere, sim. Então dizer que é uma medicação inócua, ela não é, certamente não. Agora, 2h50, estamos conversando com o Dr. Danton Corrêa sobre o Setembro Roxo, que traz conscientização sobre o câncer de estômago. Danton Corrêa é cirurgião oncológico e do aparelho digestivo. Vamos à participação dos ouvintes. Nós temos já algumas participações no nosso WhatsApp. Participação do ouvinte. Oferecimento: Sindicato dos Médicos do Estado de Santa Catarina. Médico filiado é Sindicato Fortalecido. No 48991813800, Leandro pergunta aqui, doutor Danton. Vamos lá. Cirurgia bariátrica ajuda a ter disposição ou predisposição para esse tipo de câncer? Não, na realidade não talvez ele esteja perguntando isso daí porque ele pode ter lido algum estudo, né? É uma associação que não ficou comprovada, né? Alguns estudos tentaram fazer essa associação, mas não ficou comprovado. O que acontece é que quando a gente depende do tipo de cirurgia que é feito, né? O tipo mais comum, que é o bypass gástrico, ele exclui uma parte do estômago e aquela parte do estômago não fica mais acessível à endoscopia. Então, antes de fazer uma cirurgia bariátrica, tem que fazer uma endoscopia para ver se tem essa bactéria, Helicobacter pylori, se tiver, tratar, e para examinar o restante desse estômago que vai ficar excluso, porque depois que faz a cirurgia, o endoscópio não consegue mais entrar nessa parte. Então, tem vários casos, sim, de tumores que se desenvolveram nessa parte exclusa e que tiveram um diagnóstico mais tardio, porque o aparelho não chega ali. Então, isso realmente acontece. Mas dizer que a cirurgia em si predispõe a câncer de estômago não é uma coisa comprovada. E ele pergunta também aqui sobre... E o nosso churrasco? Aí entra a alimentação como um todo em termos de carnes.
Então, o problema do churrasco não é tanto a carne em si, é mais o sal, né? A forma como ela é salgada, né? Então, eu acho que a pessoa que come um churrasco aí no domingo, eu não vejo problema nenhum. Agora, sim, em regiões que comem esse churrasco todo dia, né? Tipo no interior do Rio Grande do Sul, por exemplo, né? Então, isso aí sim passa a ser um fator de risco importante. Mas eu sempre falo assim que isso é igual a gente ir na academia, né? Se a gente vai uma vez por mês, a gente não vai ficar forte, né? Não adianta nada a gente ir lá levantar peso uma vez por mês. Se eu como churrasco uma vez por mês, também não vai me fazer mal nenhum, né? Agora, se eu vou na academia todo dia, eu vou ficar fortão. Se eu comer churrasco todo dia, isso vai interferir na saúde do meu estômago também. Doutor, muito obrigado pela entrevista. Eu acho que falamos tudo, né? Algum ponto que ficou de fora que o senhor acha muito importante? Não, a gente só não conversou do tratamento. Precisamos de uma outra além do entrevista cirúrgico, né? para falar sobre tratamento. É. E a porta de entrada do SUS, por exemplo, que é muito importante também o diagnóstico, né? Obrigada, doutor, pela entrevista. A gente deixa combinado uma próxima para falar de tratamento? Com certeza. Ficou à disposição de vocês. Muito obrigado. Muito obrigado também.